que é que o Flávio Augusto pode ensinar para você que é um pequeno empreendedor? Você provavelmente já conhece a história dele. Ele tinha o WhatsApp, vendeu por 877 milhões, recomprou por 390 milhões aproximadamente. E aí, tudo isso nos dá um aprendizado. E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo aqui. Quando ele recomprou a WhatsApp, num evento recente, ele explicou como é que foi todo esse processo. E lá ele encontrou uma empresa que estava ali com sérios problemas financeiros. É óbvio, né? Se ele recomprou por um preço bem mais baixo do que ele vendeu, é porque alguma coisa errada tinha, né? Se o negócio estivesse bom, ele não teria recomprado por esse preço. A empresa tinha endividamento, havia perdido ali vários franqueados, várias escolas haviam fechado, eles haviam perdido muitos alunos em consequência disso, né? Também um alto grau de inadimplência, os processos internos que haviam sido feitos foram todos ali, os principais processos que ele tinha, processos de cobrança e tudo mais, foram desfeitos. E também, grande parte do time, que era o time que estava junto com ele, foi desfeito também. E aí aconteceu que a empresa passou a enfrentar grandes problemas. Ele ilustrou no evento dele, onde ele fala, por exemplo, como é que foi esse processo. Seria como se ele estivesse chegando ali na empresa, a empresa fosse um grande transatlântico, e esse grande transatlântico, ele estava olhando o helicóptero ali, e a água estava entrando dentro. E aí ele pediu ali para o piloto que se aproximasse do transatlântico. Quando ele estava próximo do transatlântico, as pessoas começaram a pedir ajuda, que seriam os franqueados. E aí ele simplesmente jogou uma corda e ele desceu no transatlântico e mandou o helicóptero embora. E virou para eles e falou o seguinte: olha, esse transatlântico vai afundar, mas a gente pode salvar ele. Eu sei como salvar ele. E se ele afundar, eu vou afundar junto com vocês. Isso traz um grande aprendizado. Primeiro, pela capacidade de gestão que uma pessoa pode ter quando comparado com outras pessoas. Então, não há de se negar que as pessoas, os grandes gestores, os grandes líderes, os grandes empreendedores, eles fazem total diferença quando comparado com outros empreendedores. Então, a performance individual, ela é fundamental para que você possa ter resultados. Não pode se negar isso, ok? Então, as tomadas de decisões são feitas por nós, por mim, por você. Se eu tomo uma decisão errada no meu negócio, eu posso simplesmente afundar ele. Você também pode afundar o seu negócio. Então, esse é o primeiro aprendizado que eu quero deixar para você. O segundo aprendizado é que ele passou a fazer um processo de mudança interna. Então ele passou a fazer um processo de redução de custos, passou a trazer de volta processos internos adaptados a uma nova realidade, porque entre o momento que ele vendeu e o momento que ele comprou, esse time, muita coisa mudou no mercado, também mudou também todo a estrutura toda do país, né? Então ele comprou ali em cima de um projeto de crise que nós estávamos vivendo, onde o dólar estava ali num patamar altíssimo, que de uma certa forma até favoreceu ele, né? Porque ele teve um poder de compra melhor com o dólar estando mais alto e o dinheiro vindo de fora. Enfim, diante desse cenário todo, ele passou a fazer todo um processo interno. Então, nos primeiros meses, passou a arcar com um prejuízo mensal, mas foi gradativamente diminuindo esse prejuízo. Mudou a sede de operação para um outro local, mais próximo do local que seria mais aplicado ao time dele, e trouxe os principais membros do time dele de volta. Ele reconvidou aquelas pessoas que haviam sido dispensadas quando houve a compra pelo outro grupo e trouxe essas pessoas de volta. Essas pessoas acreditaram nele, essas pessoas deixaram muitas vezes os seus próprios empregos para continuar a trabalhar junto com ele. E aí ele começou um processo de reestruturação. E dentro desse processo de reestruturação, ele passou por um período de cerca de um ano mais ou menos, para poder simplesmente arrumar a casa. Simplesmente ajustar internamente tudo, projetar as mudanças, sem buscar um crescimento imediato, mas diminuir toda aquela questão do prejuízo e reverter a situação de prejuízo, começar a refazer o caixa, para depois então começar um novo processo de crescimento. O que eu quero deixar de aprendizado para você sobre essa história toda, é o resumo da história toda que ele contou no Powerhouse, que foi um evento que nós tivemos aqui em São Paulo, e o resumo dessa história nos mostra, primeiro, que as características individuais de um líder, elas são fundamentais para que você possa então ter sucesso. Então você precisa ser, como empreendedor, como gestor, tem que ser uma pessoa que realmente domina o assunto, que conhece o seu negócio, ok? Que realmente conhece de fato aquilo que você precisa saber. Segundo, ter um time competente ao lado. Em nenhuma hipótese o Flávio faria tudo isso sozinho, porque não é possível a pessoa ser bom em tudo. Tem uma série de coisas que ela não é boa e ela precisa ter um time que possa te dar suporte para essas tomadas de decisões.
Obviamente ele é um cara muito voltado à questão de venda, de negociação e tudo mais, mas obviamente ele tem deficiências que ele não citou, mas que essas deficiências são supridas por esse time. Então, esse é um aspecto interessante que você tem que considerar. Terceiro ponto, processos internos. Processos internos definem a sua empresa. Se a sua empresa não tiver processos bem alinhados, bem ajustados, se você não tiver uma engrenagem que esteja funcionando de forma adequada, o que acontece? Você vai ter um custo maior, você vai ter gaps que vão te gerar problemas internos e, consequentemente, vão representar problemas na sua rentabilidade, vão representar problemas na sua operação. Então você precisa ter processos internos bem ajustados. E isso é fundamental para que você possa ter resultados. E quarto ponto, você precisa olhar para frente. Olha só a situação. Eles estão hoje projetando que a empresa vá se valorizar cada vez mais a ponto de chegar a um valor de mercado maior do que foi o valor até então que foi vendido, que foi 877 milhões. Para você ter uma ideia, ele comprou por 390 milhões e o valuation da empresa hoje já está em 571 milhões de reais. E está crescendo por conta de toda essa mudança, toda essa reestruturação que ele fez. Tanto é que agora ele acabou de receber ali um novo investidor que passou a ser sócio desse negócio, que é o Carlos Wizard, que era justamente um dos caras que era concorrente dele dentro desse mercado, que também vendeu o negócio dele anos atrás, tem um capital gigantesco, trouxe outras empresas para o Brasil, como Taco Bell e tudo mais, e acabou agora comprando por 200 milhões de reais. Até lançou o livro dele lá, o Carlos Wizard, que é um livro que eu não tive a oportunidade de ler, mas com certeza é um livro que vai agregar informações aí, para você também é interessante você buscar essas informações. Bem, onde eu quero chegar com essa explicação toda sobre o caso ali do Flávio Augusto e também de toda a estrutura que ele criou? Primeiro, que nós podemos aprender com os grandes empresários. É claro que eles vivem uma realidade completamente diferente da nossa, né? Pelo menos da minha, sim, né? Acho que você que está me assistindo, provavelmente também. Mas, com certeza, nós podemos pegar isso e podemos aplicar isso no nosso negócio. Então, você aprender com os grandes é muito interessante. Eles têm muitas coisas que podem ser compartilhadas e que com certeza pode ajudar-nos em relação a tudo isso. Então, eu espero que você reveja esses pontos que eu citei. A questão dos processos, redução de custos, a questão do time, a questão toda da estrutura bem ajustada, a questão de busca de crescimento sustentável, a questão de trazer parceiros estratégicos para o seu negócio, como foi o caso agora de trazer o Carlos Wizard, que trouxe grana, e essa grana vai ajudar nesse processo de crescimento, inclusive na compra de novas redes que podem acontecer aí nos próximos meses. Então, tudo isso com certeza faz uma grande diferença. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E não se esqueça de deixar aqui o seu comentário aqui embaixo, deixar o seu like. Se você não gostou, pode deixar aqui falando mal também. Enfim, qualquer coisa que você fizer vai ajudar o meu canal a crescer. Muito sucesso e até o próximo.